A Morgana, ela tem graduação em Medicina pela Universidade Federal de Pelotas, ela tem Psiquiatria pela UFPEL também, Psiquiatria da Infância e da Adolescência pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre, ela é mestre em Ciências da Saúde pela Unesc, tem também uma formação em Intervenção Precoce, baseado no modelo Denver, pelo Instituto Farol de Florianópolis. Então, a Morgana vai falar aqui com a gente, vai iniciar essa palestra então, sobre o diagnóstico do TEA ao longo da vida. Então, depois da fala da Morgana, vocês também podem fazer perguntas ali para ela, que a gente vai dar um espacinho para ela responder também. E em seguida, daí a gente entra na nossa mesa redonda, tá bom? Morgana, fica à vontade para explicar a sua apresentação. Muito obrigada pelo aceite do convite de estar aqui com a gente hoje. É um prazer estar com vocês, super honrada com o convite. Espero poder contribuir para o grupo, enfim, para todos que estão assistindo. Deixa eu ver aqui. Com certeza. Bom, vou deixar, vou desligar minha câmera para ficar só. Tá certinho, estou vendo a tua apresentação. Está aparecendo? Opa, peraí. Na minha tela eu não vejo vocês, é assim mesmo? Pode ser assim. Tá bom. Não tem problema, o importante é que a gente está te vendo. Então, se tiver qualquer probleminha, vocês vão me avisando. Tá certo. Então, fui convidada para falar um pouquinho sobre o diagnóstico, né, ao longo da vida do espectro autista. E confesso que foi um pouco, assim, um grande desafio tentar colocar um pouquinho sobre, assim, as características do espectro, né, ao longo de vários momentos do desenvolvimento. Eu tentei centrar um pouco mais nas características realmente clínicas, que é a base do nosso diagnóstico. E, bom, por que a gente precisa pensar em diagnóstico, né? As estimativas, assim, de prevalência do TEA têm aumentado. Então, os dados recentes nos Estados Unidos mostram que 1 em cada 59 nascidos está dentro do espectro, tem características, fecha um diagnóstico do transtorno do espectro autista. No Brasil, a gente não tem esses dados, não tem estudos que olhem, que busquem a prevalência, né? Então, ainda a gente está um pouco atrasado nesse sentido. Mas se tem uma ideia, assim, a gente pode estimar a partir da rede pública, né, da rede escolar, tem uma ideia de alunos, assim, de 37 milhões de alunos matriculados nas escolas públicas e uma ideia de 600 mil crianças dentro do espectro. Então, a gente tem que realmente pensar um pouco mais sobre o espectro autista, enfim, várias nuances dele. E o diagnóstico, eu acho que é uma questão importante nesse momento que a gente está olhando mais para o espectro. Principalmente porque se tem uma ideia, assim, né, o que está acontecendo, o que está aumentando o diagnóstico. Tem várias questões envolvidas nisso, mas eu ainda acho que a gente está começando a reconhecer mais o espectro e ainda precisamos avançar nisso, né, conseguir enxergar mais o espectro para poder auxiliar esses pacientes a buscar terapias adequadas, para se desenvolverem, para aproveitarem todo o seu desenvolvimento, os seus recursos, né, e desenvolver suas habilidades. Quando a gente pensa em diagnóstico, tem uma questão que eu acho sempre importante, que a questão não é exatamente assim, é ou não é TEA, né, vai muito além disso o diagnóstico. Ele é importante, sem dúvida, mas a gente tem que pensar que o diagnóstico tem que ser realmente um guia para a família, para o paciente, para os profissionais que estão envolvidos no tratamento, na comunidade. Ele tem que ser um guia para ajudar o paciente, né, realmente para buscar o seu desenvolvimento, para trazer as habilidades, para poder avaliar esses aspectos do desenvolvimento dele que estão em atraso,
que precisam, enfim, de auxílio. E essa é a finalidade do diagnóstico, né? Poder realmente conduzir o tratamento, não só fechar o diagnóstico por si só. E sempre que vem um diagnóstico, a gente tem que buscar sempre as dificuldades, mas avaliar realmente as capacidades do indivíduo, né? Como que a gente reforça elas, quais são as melhores intervenções para esse indivíduo e facilitar, enfim, a sua relação com a comunidade, com a família. E a gente tem que pensar que o diagnóstico, ele tem um impacto muito grande na família, né? Então, o diagnóstico, ele é importante em função desse direcionamento, mas ele tem que ser muito bem trabalhado para ser estabelecido, porque ele traz todo um olhar, e a família precisa sempre estar muito engajada no tratamento, a escola precisa estar engajada, então isso precisa ser muito bem trabalhado, não é simplesmente largar o diagnóstico, né? A gente precisa ter um olhar também de que é uma condição que vai precisar ser trabalhada em toda a sua, na volta do paciente também, assim como, claro, no paciente. Mas o diagnóstico, ele é realmente, assim, difícil, né? Ele é uma condição que tem uma heterogeneidade, então ele é muito complexo. Eu gosto sempre, assim, eu acho que a ideia do espectro autista, pensando no espectro de cores, representa de fato muito o que a gente presencia na clínica. Então, nenhuma criança, nenhum adulto, adolescente dentro do espectro, todos eles têm sintomas característicos, mas cada um tem o seu funcionamento, cada um tem as suas habilidades, suas dificuldades. Então, a ideia, por exemplo, do azul é azul, mas ele tem vários tons, tem várias apresentações. Então, a gente precisa poder olhar em termos de critérios diagnósticos de uma forma um pouco mais ampla, porque existem várias apresentações dentro da categorização diagnóstica, né? E quando a gente olha ainda ao longo do desenvolvimento, dentro de cada faixa etária, as apresentações têm uma variação também. O diagnóstico do espectro autista hoje é baseado principalmente no DSM-5. A gente usa no Brasil a CID-10, mas, enfim, todos os trabalhos se baseiam no DSM-5 e a condução agora para a CID-11 também é manter esses critérios que o DSM-5 adota. Então, basicamente são dois domínios, né? Um déficit persistente na comunicação e na interação social e os padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades. Então, são os domínios que característicos do diagnóstico para a gente entender, para fechar o diagnóstico do TEA. Mas o que representa exatamente esse déficit persistente na comunicação e na interação social? O que é isso? A gente tem que poder olhar de uma forma um pouco mais artesanal, assim, mais minuciosa, né? O que é uma criança não conseguir interagir socialmente? Ela não é só aquela pessoa que simplesmente está isolada num canto, né? Então, é uma dificuldade realmente de sustentar o contato visual, não conseguir triangular o olhar, ou seja, não consegue, por exemplo, demonstrar o interesse num objeto, olhar para alguém, olhar para o objeto, não consegue ter essa interação social, não responde pelo nome, não usa gestos para se comunicar ou expressões faciais, né? A comunicação envolve todas essas manifestações. Tem dificuldades para se relacionar, para fazer amizades, tem dificuldade para iniciar uma brincadeira, dificuldades para entender as emoções, então não consegue compreender se um colega vem e sem querer esbarra, empurra. Então, essa formação do pensamento um pouco mais concreto, essa percepção do ambiente é que dificulta essa interação social, né? E ler emoções e sentimentos exige
toda uma integração de aprendizagem, habilidades motoras, de comunicação, tudo isso acaba sendo muito prejudicado dentro do espectro, né? Eles não se interessam por atividades que as outras crianças propõem, então existe realmente um maior interesse por objetos do que por pessoas, e a tendência natural dentro do desenvolvimento humano é que a gente busque pessoas, né? Esse é o interesse primordial. Então, as aproximações, quando existem, podem não ser tão naturais, pode ser um pouco mais robotizada, por ser um mecanismo mal aprendido, tem um pouco interesse pelo que a pessoa está dizendo ou está falando, então ela parece realmente assim, tá mais avoada, desligada, não consegue iniciar ou responder a interações sociais, tem dificuldade na linguagem não verbal, então não consegue fazer a leitura do outro, né, a expressão das emoções, da tristeza, da alegria, enfim, da ansiedade, dor. Então, tudo isso constitui esse déficit na comunicação e, sem dúvida, atrapalha a interação social. E esse prejuízo da interação social acaba refletindo também na comunicação, porque a gente tem que pensar que a gente aprende pelo convívio social, as crianças observam outras crianças, leem essa criança e daí desenvolvem toda a aprendizagem dela para conviver, para se aproximar, para manifestar, enfim, para interagir. E aqui é muito importante, eu acho, a gente pensar que o espectro, os indivíduos no espectro, não é necessariamente que eles não fazem isso, não é que eles não têm contato visual ou que não se interessa pelo outro, ou se interessa só por objetos. Eles podem ter isso, mas eles têm menos do que a gente espera para a idade. Então, existe essa questão do espectro, realmente da ideia da palavra espectro. Dentro dessas características, tem ainda várias apresentações. Então, eles têm, por vezes, interesse, mas têm uma frequência menor, um interesse bem diminuído, apresenta de uma forma muito mais sutil isso do que a gente espera para a faixa etária. O padrão restrito e repetitivo de comportamento. Então, é aquela percepção, as estereotipias, normalmente são um pouco mais fáceis de se perceber, principalmente se tem uma estereotipia mais do corpo todo, mas podem ser mais sutis, né? Podem ser estereotipias com as mãos, enfim, com só o braço, pode ser uma coisa um pouco mais perceptível, mais ampla, mas também, às vezes, podem ser pequenas movimentos repetitivos que constituem uma forma de se autorregular, de se sentir mais confortável, enfim, e lidar com todo o que o meio social exige. As estereotipias podem aparecer na fala também, então pode ser motoras, podem ser movimentos repetitivos, a fala pode ter essa apresentação também. Então, pode ser de repetir palavras, de repetir formas de falar, de desenhos ou de pessoas, ou de falar somente sobre determinados assuntos, numa determinada forma, num timbre, num tom de voz. Então, são vários padrões que podem se estabelecer aqui. A insistência por rotinas, por rituais, por comportamentos padronizados. Então, a gente tende a pensar em algo assim num extremo, né? Aquela criança que mantém a linha, os brinquedos, ou mantém tudo num padrão. Mas podem ser coisas um pouco mais difíceis da gente avaliar, né? Então, tem um padrão, por exemplo, para fazer suas atividades, mas consegue fazer isso de uma forma funcional, ou brinca sempre da mesma forma. Desenvolve um brinquedo, mas tem que ser rígido, na mesma estruturação, né? Não tem muitas variações. O brinquedo não se generaliza, não vai para outras situações, não abre outros caminhos. Então, são vários padrões que a gente precisa poder perceber para fazer o diagnóstico, porque nem sempre isso é muito fácil,
né? Às vezes as crianças podem apresentar isso e passar em branco, passar batido pela família, pela escola, porque são sutilezas do desenvolvimento. A questão também dos estímulos ambientais, às vezes tem uma dificuldade realmente a tolerar estímulos sensoriais, texturas, cheiro. Isso pode aparecer de uma forma bem significativa, né? A gente pensa, às vezes, som alto, barulhos. A gente tem, isso faz parte do desenvolvimento, uma certa intolerância, mas as crianças começam a ter isso de uma forma muito mais proeminente. Aqui, às vezes, na introdução alimentar, se começa a perceber isso, tem uma dificuldade em tolerar certas texturas, tem um padrão mais seletivo na alimentação, então é importante sempre de observar. Isso também pode ser esse comportamento mais restrito de ter interesses por luzes, brilhos, enfim, tudo que envolve um pouco mais a sensorialidade, e um apego por objetos, né, enfim. E aqui a gente precisa olhar muito a fase do desenvolvimento que a criança está, e o quanto isso desregula a criança, né, a criança pode ter um apego por objetos, mas a gente tem que poder entender isso de uma forma mais ampla, mais geral dentro do desenvolvimento dela. É importante pensar no diagnóstico também nos níveis de gravidade. Então, a gente modela isso principalmente pela cognição e pelo nível de suporte que a gente precisa dar para essa criança poder desenvolver suas atividades. Então, aqui também uma questão importante para o diagnóstico, que muitas vezes não aparecem muito esses sintomas na comunicação, na interação social, nos comportamentos repetitivos, porque existe uma organização familiar que dá suporte para isso, então esses sintomas minimizam, né? Então, a criança, por exemplo, até tem algumas habilidades da fala, mas precisa de um suporte muito grande ou de um estímulo muito grande para poder ter essa interação social, para poder falar, para ter a fala junto com o contato visual, junto com o gestual. Então, esses níveis de suporte determinam a gravidade no transtorno, né, que vão desde de um suporte muito importante, precisa realmente de muita ajuda para poder fazer esses comportamentos, para poder estimular a fala e eventualmente não desenvolve, enfim, para poder quebrar as rotinas do comportamento, o comportamento mais restrito, para poder flexibilizar algumas atividades, eventualmente é um suporte mínimo para poder organizar suas rotinas, mas o nível de gravidade é importante, porque isso determina a maneira que a gente vai conduzir também o tratamento, nos faz pensar um pouco mais sobre o prognóstico dessa criança. Então, obviamente, alguém que tem necessidade de um suporte muito intenso para desenvolver as atividades, para quebrar padrões restritos, tem um comprometimento maior. Então, precisamos sempre estar de olho no nível de gravidade, nos ajuda nesse sentido. Então, ao longo do ciclo vital, tem algumas características mais pertinentes a cada faixa etária, né? Os princípios básicos da avaliação são, né, os comportamentos restritos e a questão da comunicação e da interação social, mas ao longo de cada faixa etária tem suas particularidades. É sempre importante pensar que o diagnóstico multidisciplinar, ele é muito mais apurado, então o diagnóstico exige, de fato, várias avaliações, uma condução, uma equipe multidisciplinar olha de vários ângulos esses aspectos do desenvolvimento, então vai ter o médico, né, a terapeuta ocupacional, fono, a nutri, a psicologia, cada um busca, consegue olhar de várias formas esse paciente, isso ajuda muito no entendimento diagnóstico, e é muito importante para a gente poder estabelecer ele. Porque o TEA ele é um transtorno que atinge o desenvolvimento, né? Então a gente precisa poder olhar para isso, para poder, sobre vários aspectos, para buscar melhor terapia. Existe uma questão importante, assim, que é a questão do diagnóstico precoce, né? O
Os pais normalmente percebem alterações, tem dados aqui de alguns estudos que mostram que 80% a 90% dos pais já notam alterações no desenvolvimento com menos de 2 anos, né? Então, a gente brinca às vezes que é o diagnóstico da mãe doida, né? Que a mãe olha e tipo, mas ele não faz, mas não fala, e realmente ele não está desenvolvendo habilidades. E daí fica uma coisa, às vezes, muito angustiante para a família, e não, dá o tempo para ele, vai mudar, eu era assim, quando, na verdade, a gente precisa poder olhar esses detalhes do desenvolvimento para poder compreender e trazer estímulos e desenvolver, porque é um período muito importante e rico do desenvolvimento, é onde a plasticidade cerebral está a 1000, né, e é onde a gente consegue realmente desenvolver as habilidades, estimular e conseguir inserir a criança com TEA dentro do seu ambiente de uma forma a desenvolver todas as suas habilidades, interagir, aprender, enfim, e quanto mais tempo se demora no diagnóstico, mais lacunas se formam no desenvolvimento, né? 40% a 45% recebe diagnóstico próximo dos 3 anos, e o diagnóstico em média, esse trabalho aqui, esse dado de uma cartilha da Sociedade de Pediatria, coloca em média de 4 a 5 anos. Eu acredito que ainda seja mais tardio esse diagnóstico, infelizmente, né, porque a intervenção precoce é muito, muito importante. Esse é um período do cérebro onde a aprendizagem se amplia de forma muito significativa. E aqui, assim, eu acho que é muito importante sempre pensar que não deve haver uma angústia no diagnóstico. Eu não preciso bater, às vezes, o martelo de que a criança está dentro do espectro autista, ela é uma autista. A partir do momento em que existem atrasos, muitas vezes a gente pode não ter realmente uma definição quanto ao espectro, não fechar critérios. Podem ter atrasos, por exemplo, significativos na interação e na comunicação e não existirem comportamentos repetitivos, porque é um atraso do desenvolvimento ou porque esses outros comportamentos repetitivos vão aparecer mais tardiamente. Os sintomas podem aparecer mais tardiamente em função do aumento da demanda e antes eles ficarem um pouco menores, mas esse é um momento onde a gente tem que intervir, então eu não preciso, não, vamos ver, vamos acompanhando, se perde muito tempo nisso. Então, não, eu não preciso ter a certeza do diagnóstico para intervir, existem atrasos, se precisa olhar, mesmo que se tenha dúvida se essa criança está no espectro ou não, né? Lembrando que o início dos sintomas, os sintomas podem ter trajetórias diferentes, podem ser perceptíveis logo no primeiro ano de vida. Então, às vezes, crianças que a partir de 6 meses já se nota uma redução do contato visual, já não tem o sorriso social, não tem uma reciprocidade da mãe com a criança, com o pai, aquela coisa de falar, da criança devolver, de balbuciar, de ter essa troca. Os pais já percebem que não existe, então tem um atraso, então a gente já pode perceber no primeiro ano de vida, mas pode acontecer também um curso normal do desenvolvimento e daqui a pouco haver uma regressão dos sintomas. Então, a criança vem ao longo do primeiro ano de vida dentro dos marcos do desenvolvimento esperado para a idade e depois começam a aparecer sintomas e a partir de então se percebe uma regressão muito importante, né, no desenvolvimento. Existem algumas escalas diagnósticas que nos ajudam tanto no diagnóstico quanto na triagem. Tem a MCHAT, que é uma escala preconizada que, a princípio, assim, todas as crianças deveriam, dentro da puericultura, passar por essa triagem. Ela acaba avaliando esses comportamentos, identifica o risco para autismo, né? Então, ela tem um ponto de corte, a partir de 2 já entra, assim, num risco moderado, tem que ser reinvestigada,
Então, tem a MCHAT da triagem, depois se faz uma outra avaliação com os pais. Ela é de triagem, então tem resultados falsos positivos, mas ela é importante porque avalia esses marcos do desenvolvimento e a gente consegue triar essas crianças em risco com alguns atrasos, né? A CARS também é uma escala diagnóstica que é bem interessante, nos ajuda muito no diagnóstico, tem uma sensibilidade, uma especificidade alta, ajuda também a diferenciar do déficit intelectual e o TEA, que podem ser quadros assim muito difíceis de diferenciar, especialmente nos primeiros anos de vida. Tem a OSE também, que é uma escala de observação em lactentes. A MCHAT, como eu comentei aqui, se percebe um atraso no desenvolvimento. Então, ela é uma escala que a gente aplica entre 16 e 30 meses. Vendo atrasos, se monitora, se tem um ponto de corte, entra ali, né, no risco moderado, enfim, alto, já se orienta aos pais de estimulação, repete, então vai fazendo um segmento, tendo um risco alto, já se precisa passar essa criança por uma avaliação especializada, numa equipe multidisciplinar. Então, é um instrumento interessante para poder identificar essas crianças em risco. E a CARS é uma escala que avalia, assim, os vários domínios realmente do desenvolvimento, a interação social, imitação, resposta emocional, uso do corpo, de objetos, enfim, todos esses domínios são avaliados, se faz uma investigação com os pais, e daí existe uma pontuação para esses sintomas, né, se nota essa dificuldade ou não, se tem, enfim, tem vários pontos de observação dos pais, pode-se ver uma certa normalidade em alguns aspectos, ou totalmente anormal, então ela vai de 1 a 4, se pontua, e a partir dessa pontuação a gente consegue estabelecer o risco, né, para a criança realmente ser autista, o quanto desses sintomas correspondem realmente a traços do espectro. Então, também nos ajuda. A escala tem outras escalas diagnósticas, que é o DIR e o EIDOS, que são instrumentos aí validados, são padrão ouro para avaliação. O EIDOS é um instrumento bem interessante, que se aplica em tarefas, ele é aplicado de acordo com a faixa etária, existe um módulo que se aplica em tarefas para poder avaliar justamente todos esses domínios relacionados às características do TEA. E a partir do algoritmo estabelecido, tu consegue avaliar o quanto desses sintomas tem um risco de significar TEA, né? E ele são os dois, o ADIE é um instrumento onde se faz com os pais uma revisão de todos os sintomas, e a gente consegue também direcionar, esmiuçar muito, por isso que eles estão padrão ouro, a gente consegue olhar bem para essas características e poder, assim, trazer um diagnóstico mais preciso junto com a clínica, né? Dentro do primeiro ano de vida, então, tem aspectos que podem nos trazer características que a gente tem que entender que tem atrasos e que está dentro do espectro. Então, com 6 meses, poucas expressões, baixo contato visual, não tem sorriso social, não tem esse engajamento na comunicação. Com 9 meses, não troca de turno, né, na comunicação, não começou a expressar já o balbucio do mamã, papá, não olha quando chamado, não olha onde o adulto aponta que a criança nessa idade pode estar, começa a perceber o mundo na volta, né, então tu começa a ter, aqui a gente está falando realmente de interação social, de reciprocidade social, e são traços que já se percebe que estão em atraso. Com 12 meses, não tem balbucio, não começa os gestos convencionais que a gente espera, né, de dar oi, o tchau, falar já o mamã, o papai, são as primeiras palavras, e um aspecto importante é a atenção compartilhada. Então, essa triangulação nos ajuda muito a observar. A criança realmente não consegue usar isso, porque é uma demanda muito grande tu
de comunicação, usar o olhar, o gesto e a fala. E muitas vezes a gente acaba não percebendo isso. E aqui são características muito importantes que nos orientam, assim, se existem sinais ali que a gente pode perceber como atrasos do desenvolvimento que podem representar o início dos sintomas do TEA, né? Em bebês, então, a questão da perda de habilidades, né? Tinha um babucio, parou de fazer o contato visual, não se volta para sons, ruídos, ou se ao chamar pelo nome, né, um pouco mais adiante, não tem mais o contato ocular, não atende assim ao rosto humano. O bebê tem uma preferência, ela quer o contato visual, ele busca o rosto, né, da mãe, enfim, dos familiares, acaba preferindo objetos, né, prefere objetos a pessoas, não segue o movimento, tem pouca troca, pouca vocalização, o toque já começa a parecer algo sensorial, talvez por aí, tem uma pobre imitação. Então mesmo os bebês, eles têm uma troca, essa reciprocidade social em pequenos gestos, na vocalização, todos esses são aspectos assim que chamam a atenção já no primeiro ano de vida. Alterações assim também se incomodar com sons altos ou com algum tipo de costura, de tecido, enfim, as mães trazem isso, já se percebe. Alterações no sono também são sintomas que a gente pode perceber em bebês, e irritabilidade, como tem essa questão também sensorial, às vezes são crianças que as mães relatam que eles não gostam de colo. O bebê quer colo, ele gosta disso, ele se sente confortável, enfim, o consolo, né, e às vezes essa percepção já que parece que ele prefere não ficar no colo, não gosta, tem já essa percepção da sensorialidade aí, né. O diagnóstico no primeiro ano, ele realmente pode ser muito difícil, mas não justifica, assim, não se menosprezar, ou enfim, não valorizar e tardar essa intervenção, a busca de estímulos, né. Então, o que os trabalhos mostram é que, enfim, essas crianças, depois, com uma avaliação minuciosa, quando se tem aos 2 anos um diagnóstico, que é uma faixa etária onde a gente já consegue observar, de fato, os sintomas de uma forma mais importante, elas continuam recebendo o diagnóstico mais adiante. Então, a gente tem que cuidar, essa avaliação tem que ser muito cuidadosa, mas não se justifica perceber isso, que não, por si só, não fecha critérios diagnósticos para o espectro, entender que não se pode intervir, porque, enfim, não fecha para a TEA. Então, isso é muito importante, né. E aqui é muito interessante, assim, porque o que acontece, o atraso ou a ausência do desenvolvimento de habilidades sociais vai ser o melhor preditor para até em crianças pequenas. Então, são crianças que não apontam, que não têm interesse, que não respondem ao chamado, não têm interesse social, não têm contato visual. E eu acho que isso é um fator de confusão muito grande, porque não é a ausência de comportamentos que demonstra o risco para o espectro autista, e não exatamente a presença de sintomas, como estereotipias ou ações repetitivas. E isso aqui eu acho que é um fator muito importante e que dificulta muito o diagnóstico. Então, a gente tem que olhar realmente o que a gente esperaria que essa criança estivesse desenvolvendo, o que a gente esperaria dessa interação social, e não simplesmente esperar os sintomas diagnósticos, porque isso vai nos ajudar muito a poder avaliar se essa criança tem um risco alto para o transtorno do espectro autista, e a gente buscar o quanto antes a melhor intervenção. Então, assim, antes dos 3 anos, de forma geral, o que a gente observa principalmente como sintomas dentro do espectro é um atraso no desenvolvimento da linguagem, né? Então, não só da
da fala por si só, mas de aspectos da linguagem como o apontar, o olhar, o mostrar, demonstrar interesse, né, o comportamento social inadequado, não conseguir buscar a interação social, não se interessar, não tolerar. As habilidades de jogo também são habilidades que a gente tem que observar, então fica muito na brincadeira de causa e efeito, ela começa a não conseguir estabelecer um brinquedo mais funcional, mais simbólico, então são jogos de joga a bola, pega a bola, coloca a bola no copo, empurra o carrinho, não tem uma simbolização, ela não consegue entrar para um pensamento, fica dentro sempre de algo muito mais concreto. Nessa faixa etária, o brinquedo começa dessa forma, mas a gente espera uma evolução para um brinquedo simbólico, próximo dos 3 anos, e a criança não consegue fazer essa passagem, né? E aqui a gente vai sempre poder avaliar essa criança observando ela. Então, é realmente assim, sentar com essa criança, brincar, desenvolver atividades e poder observar como que ela partilha o brinquedo, né? Então, a gente espera que ela tenha um contato, que ela mostre o brinquedo, que ela goste de interagir, que ela se divirta com isso, que demonstre interesse, triangule um andar, que modifique o brinquedo. Isso a gente só vai poder observar, poder trazer, entender que existe um déficit na interação e na comunicação brincando com a criança, né? O relato dos pais é importante. A gente tem que pensar que para poder observar essas sutilezas também, a gente tem que tentar garantir sempre a motivação e a atenção da criança. Então, buscar brinquedos que ela tenha muita motivação, os interesses dela nos ajuda a poder avaliar todo esse processo da comunicação. Se a gente for, assim, muito chata para brincar, a gente não vai conseguir avaliar as habilidades sociais da criança. Então, garantir os interesses dela, buscar a brincadeira e poder avaliar como que ela trabalha, como que ela interage, é importante buscar sempre a motivação da criança, né? E daí a gente vai conseguir perceber a ausência, ou enfim, ou o atraso, né? E aqui reforço isso, assim, que não é exatamente a ausência que caracteriza o espectro, às vezes, assim, fazer com menos frequência um atraso nessa habilidade, e aqui é que entra realmente a dificuldade diagnóstica. Então, a criança, não, mas às vezes ela brinca, que eu vi esses dias ela brincando com um colega, mas ela faz isso com uma frequência muito baixa, muito menos esperada, né? Não tolera o contato social, brinca normalmente na mesma forma, do mesmo aspecto, eventualmente faz um brinquedo com suporte, consegue brincar de outras atividades, tem um padrão muito rígido que precisa de um estímulo muito intenso para quebrar. Então, são aspectos que não são simples de poder observar, né? E a gente tem que sempre olhar que tem que diferenciar realmente déficits que podem ter uma relação com prejuízos da linguagem só, ou prejuízos, ou um déficit intelectual com esses atrasos relacionados ao TEA. Isso pode não ser uma tarefa muito simples, mas acompanhando a criança, eu acho que é possível diferenciar, e não deve-se ter uma angústia, às vezes, para fechar o diagnóstico. Existe um atraso, a gente precisa investir e ajudar essa criança a desenvolver, sendo do espectro autista ou não. Então, o diagnóstico vai clareando com o passar do tempo. Então, quando a gente pensa em pré-escolares, de 2 a 5 anos, normalmente é uma faixa etária onde aparecem sintomas, né? Ou a família percebe, ou a escola nota que tem algo errado no desenvolvimento. Por vezes não se sabe caracterizar exatamente, às vezes as famílias buscam atendimento porque, eu não sei, é diferente do meu outro filho, né? Então, a gente precisa avaliar aqui realmente, de novo, a questão da linguagem, contato visual, resposta ao nome, né? Existe uma grande variabilidade nos sintomas, eles são heterogêneos. Então, são questões dos padrões de comportamento,
da regulação das emoções. Então, a gente entra realmente aqui, de novo, nessa questão, é muito da observação, de poder perceber como que essa criança interage. Nessa faixa etária, os sintomas acabam aparecendo de uma forma um pouco... aqui começa realmente a gente consegue poder caracterizar, talvez, mais dentro do espectro. Antes, com certeza, é possível, mas talvez quando a gente vê um pouco mais cedo não se tem algo tão claro. Nessa faixa etária, os principais déficits são na atenção conjunta, resposta ao nome, ou a alguém falar com a criança, iniciar uma conversa, e a questão dos jogos, né, iniciar ou manter o contato, os jogos sociais. Então, são aspectos super importantes. Reparem, a gente não está olhando para comportamentos restritos, a gente está olhando para a socialização dessa criança. E não quer dizer que essa criança não faz isso. Ela pode fazer, mas ela faz uma frequência muito menor. Então, a questão da atenção conjunta, com uma criança entre 2 e 5 anos, a gente já consegue perceber. Ela aponta, ela dirige a atenção, ela te mostra as coisas, ela aponta e te olha, ou ela tende a usar só um mecanismo de comunicação, só pede com o olhar, não fala. Tudo isso são percepções que a gente consegue avaliar no jogo e no dia a dia. Então, reduz muito o contato visual, não usa gestos para se comunicar. Quando alguém chama o nome, ela não atende, ou precisa de um suporte muito grande, precisa chamar muitas vezes, não tem interesse à aproximação de outras crianças, ou a assistir outras crianças. Aqui ela pode assistir, mas ela não tem interesse em ir lá partilhar o jogo. Oi. Desculpa te interromper, que a gente está com um tempo esgotado. Eu imagino. Ai, meu Deus. A gente precisa finalizar um pouquinho, tá bom? Tá bem. Vou passar aqui. Então, essas questões são centrais aqui no diagnóstico nessa faixa etária. Aqui podem surgir comportamentos repetitivos, preocupações de apego, aquela coisa de carregar sempre objeto, a rigidez do comportamento, alterações sensoriais, mas isso não é o central nessa faixa etária. A gente precisa regular, observar muito a questão da atenção, realmente, da resposta ao nome e dessas questões assim, relacionadas à interação social e à comunicação. Então, eu vou passar aqui um pouquinho mais rápido, que eu me passei totalmente no tempo. Então, as questões aqui é muito importante que essa questão da linguagem e da cognição impactam muito a trajetória da criança, né? É o que vai realmente, o que a gente precisa investir muito para poder desenvolver essas habilidades. Não que não tenha os comportamentos restritos, enfim, repetitivos, mas é o principal fator que a gente precisa olhar e investir durante o tratamento. Aqui diferenciar de alguns aspectos específicos da linguagem, né, onde não tem esses comportamentos estereotipados e não tem uma dificuldade na compreensão, né, do que o outro fala. Então, o autista acaba tendo uma dificuldade na comunicação receptiva, ele realmente não entende o que está sendo se tentando passar, ele não faz a leitura do todo. Tem sempre um pensamento mais concreto. Então, escolares, essa é uma época assim, muito importante de avaliar, porque às vezes aparece muito um sofrimento, uma angústia muito grande, porque é um período quando se entra na adolescência, especialmente, onde exige um entendimento social e uma complexidade das relações das emoções que eles não têm habilidade para desenvolver. Então, é um período que, por vezes, são crianças que vêm com habilidades acadêmicas muito boas, que se sobressaem cognitivamente, mas não conseguem entender o outro, não conseguem entender as relações sociais.
e daí acaba existindo um sofrimento muito grande. Podem aparecer sintomas ansiosos, enfim, outros quadros comórbidos. Então, o aumento da complexidade das relações sociais, né, na vida escolar, na adolescência, acaba levando a prejuízos muito importantes. E aqui a gente observa essa dificuldade na comunicação pragmática. Ou seja, ele não consegue, assim, iniciar e responder a interação, não consegue comentar, conversar, acrescentar comentários numa conversa, interagir, isso acaba se perdendo. Não usa, né, também os gestos, como eu já falei antes, contato visual, e não consegue compreender mensagens sociais implícitas. Então pode ter um desenvolvimento acadêmico excelente, mas não compreende, às vezes, o funcionamento dos grupos, principalmente na adolescência, né, as relações afetivas, amorosas, relações de amizade começam a ficar um pouco mais complicadas. E dentro da vida adulta, né, o que a gente vê, os diagnósticos realmente ficam, assim, indivíduos que passaram muito tempo com muitos prejuízos e daqui a pouco se dá conta que tem um transtorno espectro autista, são quadros mais severos, ou indivíduos que têm uma cognição muito alta, têm um bom funcionamento e que percebem características do espectro e vêm buscar o diagnóstico, assim, no entendimento. E realmente na vida adulta é um desafio, não existe, assim, um padrão específico para avaliação, não tem um consenso, é realmente baseado na história, no relato, né, do paciente. Aqui tem uma sugestão que é de um guia do né, para avaliar, enfim, toda a história, o funcionamento do trabalho. Sempre tem que olhar o início, né, do desenvolvimento. E concluindo, que eu já me passei bastante, então a gente tem que sempre olhar de uma forma, assim, o desenvolvimento como um todo, tem que integrar essas informações, né, tem que poder realmente pensar de forma multidisciplinar, olhar as habilidades, porque existe uma variabilidade muito grande, e pensar, assim, que a gente não precisa, no início, principalmente, assim, fechar esse diagnóstico. Algumas características vão aparecer só mais tardiamente. Isso não impede que a gente faça uma intervenção, né? Então, assim, fechando, eu acho que a gente tem que pensar realmente que o diagnóstico não é um destino, pode ser algo, uma ferramenta para auxiliar e para poder trazer uma compreensão desse indivíduo, assim, no mundo dele. Tá. Então, obrigada. Desculpa, me perdi, fui falando, não vi aqui, é que não aparece o relógio, para mim, nada. Acontece, não tem problema, foi uma palestra ótima, é um assunto empolgante mesmo e vai indo, né? Mas muito obrigada, doutora Morgana, pelo aceite o convite, por ter dado essa palestra maravilhosa sobre o diagnóstico nas diversas fases, né, da vida do indivíduo. E isso vai nos dar uma introdução, então, para a nossa mesa redonda, né? Os nossos participantes já estão online. A gente teve várias perguntas, Morgana, para ti, mas a gente não vai conseguir fazer por conta do tempo, mas a gente vai responder as perguntinhas ali na página no nosso Instagram, pelo chat, a gente responde ali todo mundo para ninguém ficar na dúvida. Mas muito obrigada, Morgana. Eu que agradeço a oportunidade. Então, Jari, pode